Você já percebeu que às vezes o cabelo fica arrepiado depois que uma criança desce em um escorregador de plástico? Esse é um fenômeno curioso e muito comum no nosso cotidiano. Mas por trás dessa situação aparentemente simples, existe um conceito físico extremamente importante. Estamos observando um fenômeno de natureza elétrica. Hoje vamos iniciar o estudo da eletrostática, entendendo exatamente o que está acontecendo nesse tipo de situação. Vamos descobrir o que é carga elétrica, como os corpos podem se eletrizar, e por que certos materiais conduzem eletricidade enquanto outros não. Esse é o primeiro passo para compreender toda a física das interações elétricas. Seja bem-vindo ao estudo da eletrostática. Neste bloco, vamos estudar alguns conceitos fundamentais. Primeiro, vamos discutir a natureza elétrica da matéria. Depois, vamos entender como ocorre o processo de eletrização. Também vamos analisar as propriedades elétricas dos materiais. E, finalmente, vamos observar alguns exemplos e aplicações desses conceitos. Todos esses temas formam a base para compreender os fenômenos elétricos que aparecem tanto na tecnologia quanto no cotidiano. Observe novamente a situação do escorregador. Quando a criança desliza pela superfície de plástico, ocorre um atrito entre os materiais. Durante esse atrito, acontece transferência de elétrons entre o tecido da roupa e o plástico. Alguns fios de cabelo acabam recebendo cargas elétricas do mesmo tipo. Como cargas de mesmo tipo se repelem, os fios se afastam uns dos outros. Por isso, o cabelo fica arrepiado. Esse é um exemplo clássico de eletrização por atrito. E é justamente esse tipo de fenômeno que vamos começar a estudar. A curiosidade sobre fenômenos elétricos não é algo recente. Na Grécia Antiga, o filósofo Tales de Mileto observou que o âmbar, quando era esfregado com pele de animal, passava a atrair pequenos objetos leves, como pedaços de palha. Hoje sabemos que esse fenômeno ocorre porque o atrito provoca transferência de elétrons entre os materiais. Naquela época, ainda não existia conhecimento sobre a estrutura da matéria. Mas essas observações foram os primeiros registros históricos de fenômenos elétricos. Para compreender a origem da eletrização, precisamos olhar para a estrutura da matéria. Toda a matéria é formada por átomos. No modelo atômico proposto por Rutherford, o átomo possui um núcleo central. No núcleo estão os prótons e os nêutrons. Os prótons possuem carga elétrica positiva. Os nêutrons não possuem carga elétrica. Ao redor do núcleo existe a eletrosfera, onde estão os elétrons. Os elétrons possuem carga elétrica negativa. Nos fenômenos elétricos do cotidiano, são principalmente os elétrons que se movimentam de um corpo para outro. Cada partícula eletricamente carregada possui uma quantidade fundamental de carga. Essa quantidade é chamada carga elétrica elementar. O valor dessa carga é aproximadamente 1,6 vezes 10, elevado a menos 19 coulomb. O próton possui essa carga com sinal positivo. O elétron possui o mesmo valor em módulo, porém com sinal negativo. Já o nêutron não possui carga elétrica. Essa quantidade fundamental é extremamente pequena, mas ela é a base de todos os fenômenos elétricos. Um corpo normalmente possui o mesmo número de prótons e elétrons. Quando isso acontece, dizemos que o corpo está eletricamente neutro. No entanto, quando um corpo perde elétrons ou recebe elétrons, ocorre um processo chamado eletrização. Quando um corpo perde elétrons, ele passa a ter excesso de carga positiva. Quando um corpo recebe elétrons, ele passa a ter excesso de carga negativa. É importante perceber que os prótons permanecem no núcleo dos átomos. Nos processos de eletrização do cotidiano, quem realmente se movimenta são os elétrons. Existe uma propriedade muito importante da carga elétrica chamada quantização. Isso significa que a carga elétrica de qualquer corpo sempre aparece como múltiplo inteiro da carga elétrica elementar. Em outras palavras, não existe meia carga elétrica elementar ou 1/3 de carga elétrica elementar.
As cargas sempre aparecem em quantidades inteiras dessa unidade fundamental. No sistema internacional, a unidade de medida da carga elétrica é o coulomb. Outro princípio fundamental da eletrostática é a conservação da carga elétrica. Quando dois corpos interagem eletricamente, pode ocorrer transferência de elétrons entre eles, mas a soma total das cargas elétricas do sistema permanece constante. Isso significa que a carga elétrica não pode ser criada nem destruída. Ela apenas pode ser transferida de um corpo para outro. Esse princípio é conhecido como princípio da conservação da carga elétrica. Os materiais também podem ser classificados de acordo com a facilidade com que os elétrons se movimentam em seu interior. Nos condutores, os elétrons se deslocam com relativa liberdade. Entre os principais exemplos de condutores estão os metais como cobre, alumínio, prata e ouro. Nos isolantes, a situação é diferente. Os elétrons permanecem fortemente ligados aos átomos e praticamente não se movimentam. Entre os exemplos de isolantes, podemos citar madeira, borracha, papel e vidro. Nos cabos elétricos, utilizamos fios metálicos, condutores revestidos por materiais isolantes, para garantir segurança. Barra. Existe ainda uma classe muito especial de materiais chamados supercondutores. Esses materiais foram descobertos em 1911 pelo físico Heikki Kamerlingh-Onnes. Quando certos materiais são resfriados a temperaturas extremamente baixas, eles passam a apresentar resistência elétrica praticamente nula. Isso significa que a corrente elétrica pode circular sem perdas de energia. Essa propriedade abre caminho para várias aplicações tecnológicas avançadas. Entre elas, podemos citar dispositivos eletrônicos de alta eficiência e sistemas de transporte por levitação magnética. Vamos agora analisar um exemplo envolvendo carga elétrica. Imagine uma pequena esfera que adquiriu um excesso de 2 vezes 10 elevado a 7 elétrons. Sabemos que cada elétron possui carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Para calcular a carga total, multiplicamos o número de elétrons pelo valor da carga elementar. Realizando essa multiplicação, obtemos menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb. O sinal negativo indica que o corpo possui excesso de elétrons. Esse tipo de cálculo aparece frequentemente em exercícios de eletrostática. Neste primeiro bloco, nós estudamos a origem da carga elétrica, a estrutura da matéria e os processos de eletrização. Esses conceitos são fundamentais para compreender as interações elétricas. Mas ainda falta responder uma pergunta muito importante. Quando dois corpos estão eletricamente carregados, como podemos calcular a força que atua entre eles? Essa é exatamente a pergunta que será respondida no próximo vídeo. No próximo bloco, vamos estudar a lei de Coulomb e entender como calcular a força elétrica entre cargas. Se você quer acompanhar toda essa sequência de aulas de física, organizada para o 3º ano do ensino médio, e para a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, inscreva-se no canal Professor Canário. E continue assistindo a série no próximo vídeo.